Hoje a gente começa com um diálogo entre Skyler e a irmã dela. Vejamos. Look, whatever you think he did, this is not an ongoing situation. Essa você sabe, né? Mas mesmo assim eu vou dizer. This is not an ongoing situation. Ongoing. Ongoing é algo que está rolando, algo que está acontecendo. Ou seja, this is not an ongoing situation é o mesmo que dizer que é o tipo de coisa que é pontual, não está rolando sempre. É isso que ela quer dizer. Skyler. No, they need to understand it's in the past. It's over. There is nothing to go after here. Olha aí, estava demorando, aliás não demorou não, chegou logo o nosso primeiro phrasal verb deste vídeo. O phrasal verb go after, aqui quando Skyler fala there's nothing to go after here, esse phrasal verb ele pode significar várias coisas. Porém, aqui em nosso contexto, significa perseguir alguém ou investigar. Ou seja, tentar ver o que é que está por trás daquilo ali, né? Tentar obter algo, ou pode significar também atacar ou correr atrás de um objetivo. O go after é um phrasal verb bastante rico, muito interessante de você anotar. There's nothing to accomplish. Olha aí, mais uma palavra linda, sonora e com um significado que não tem nenhum tipo de relação, nenhum tipo de raiz com o vocabulário latino. É uma palavra de origem anglo-saxônica. Então, o verbo accomplish significa, na maioria das vezes, inclusive aqui, realizar, cumprir, conseguir completar alguma tarefa com sucesso. Por isso, quando você fala assim, missão cumprida, em inglês, você fala mission accomplished. Quer dizer que você obteve sucesso. There's nothing to accomplish. Não tem nada para você conquistar, não tem nada para você conseguir aqui. How can we believe anything you say? There's no telling where the lies begin and end. That affair? Affair pode significar muitas coisas. Mas aqui, nesse caso, affair significa um caso extraconjugal, um caso romântico. Mas affair pode significar também assunto. Pode significar, tipo... é isso mesmo, assunto, né? Você pode falar, that's a private affair, por exemplo. Isso é um assunto privado. Ou então você pode falar, this is a state affairs. Isso é um assunto de Estado. Mas aqui, no caso em questão, affair é caso mesmo fora do relacionamento. That is not a solution. No, it's not a solution. He's not getting off that easy. Get off. No caso, aqui é he's not getting off that easy. Vamos quebrar um pouco essa estrutura para te explicar. He's not getting off significa ele não vai se livrar, não vai escapar. That easy, tão facilmente assim. O ponto principal aqui é o get off. Nesse contexto, get off significa escapar de punição, sair impune, se safar. Temos muitos exemplos parecidos, mas eu não vou me alongar por aqui não. Vamos prosseguir. I don't know if it's a barrel leak or what, but you got something mighty stinky down there. O Mike chega logo falando, tem algum vazamento aqui de barril? Porque se tem alguma coisa aí que tá fedendo pra cacete. Ou seja, mighty stinky. Mighty é alguma coisa poderosa, mas em inglês não dá para traduzir, já te falei. A gente tem que pegar uma palavra, unir a outra e entender o contexto e ver a entonação do ator neste momento. You got something mighty stinky. Você tem algo aí que tá
muito mal cheiroso, está fedendo demais. A palavra stinky vem de stink, que é algo que não cheira bem. After you. Walter, the sooner you figure out what this is. Olha aí de novo você, amigo, que às vezes se confunde, seja muito bem-vindo, porque a maioria dos aprendizes da língua inglesa fica perdido, porque o figure, a gente sabe o que é figure, out, a gente sabe o que é também. E quando junta faz uma coisa que é completamente diferente, não é intuitivo, você tem que saber. Figure out significa descobrir. The sooner you figure out what this is, o quanto mais cedo você descobrir o que é isso, então é isso. Toda vez que você vê a palavra figure antes do out, significa que figure out é descobrir, saber o que é. Mr. Mayhew, nice of you to come down. Eu já vi legenda, eu parei agora nesse ponto porque eu já vi come down em legenda traduzido como vir abaixo, que em determinado contexto pode fazer sentido, mas aqui come down nada mais é do que, poxa, muito obrigado, ela é muito gentil de você ter vindo aqui. Só apenas isso. Come down, do ter vindo aqui. É isso. Please. Oh, look at you. Should I call the FBI and tell them I found D.B. Cooper? Agora aqui, senhoras e senhores, eu tive de parar porque esse é o tipo de referência que, se você não for norte-americano, você não vai entender. A não ser que você more nos Estados Unidos e esteja lá fazendo parte, né, de todos os acontecimentos. Mas quando ele fala assim, devo chamar o FBI e dizer que eu encontrei o D.B. Cooper, o que é que ele... Qual é a referência aí? A referência é que o D.B. Cooper foi um cara que deu um sumiço. Lá em 1971, ele sumiu com o Boeing. Ele sequestrou o 727 no espaço aéreo norte-americano. Aí, apesar de ter tido uma grande perseguição e uma investigação ativa pelo FBI, o culpado nunca foi localizado e nem identificado. Aí esse caso permanece como o único sequestro aéreo da história sem solução da aviação dos Estados Unidos. Então, o D.B. Cooper, ele é uma referência do cara que some. Se você chamar alguém de D.B. Cooper lá nos Estados Unidos, vai se entender que é o cara que realmente sumiu. Joking. Please, come on. Come on. Please. Hello. Saul Goodman. Please sit. So it's a shame that we have to meet under these circumstances. Se você for buscar a tradução da palavra shame, você vai encontrar vergonha ou desonra até. Mas shame pode significar muitas coisas. E aqui nesse caso, particularmente, o que é que ele fala? It's a shame we have to meet under these circumstances. É uma pena que a gente tenha que nos encontrar sob essas circunstâncias, esses acontecimentos. Ou seja, shame aqui não é o mesmo que vergonha, mas sim que é lamentável, é uma pena. E é isso, não confundir. I believe you have something for me. Oh, yes. Mayhew, is that Irish or English? Irish. Faith in Begora, a fellow potato eater. A palavra que a gente deve destacar aqui é fellow. A palavra fellow, ela tem alguns significados diferentes em inglês, mas aqui a ideia central é companheiro, sujeito, colega,
semelhante, alguém que é daquele mesmo grupo ali, que faz parte do mesmo time, né? Quando ele fala que ele é de ascendência irlandesa, aí ele fala, você é um companheiro comedor de batatas, fellow potato eater, que por sinal deve-se evitar usar essa expressão porque é bastante ofensivo para o povo irlandês. Então, fellow pode ser companheiro, sujeito, colega ou alguém semelhante. E essa palavra fellow, ela é mais antiga até e um pouco mais educada também do que o termo guy, que a gente ouve muito mais no inglês norte-americano. Good things are happening. Fact is, your nephew is going to get out in no time. Aqui, your nephew is going to get out in no time. No time, mais uma vez aqui, a coisa não é muito intuitiva, né? No time não é sem tempo. No time aqui significa bem rapidamente. He's going to get out in no time é o mesmo que dizer assim, poderia falar he's going to get out very quickly or he's going to get out straight away. Mas a palavra no time aqui, ela combina mais com o estilo do Sol. Não, a palavra não, a expressão, são duas palavras. That's wonderful. There's still a few details to be ironed out, but Essa expressão aqui, embora a gente possa entender de maneira muito facilmente se for comparar e saber o significado da expressão to iron clothes, é o mesmo que passar ferro em roupa, ou seja, to be ironed out é o mesmo que passar o ferro em algo. Tipo, acertar as coisas, deixar tudo bem ali lisinho, entendeu? Quando a gente passa ferro na roupa, ela fica lisa. Então, there's still a few details to be ironed out. É isso, tem alguns detalhes ainda que precisam ser acertados, ser delicadamente resolvidos. É isso. now that the DEA is involved, I think he's looking at time served and probation. Lembra do que já falei em outros vídeos, de que temos muita sorte de falarmos português e o inglês, assim como o português, deriva muitas palavras do latim. Então, probation, o significado da palavra, é liberdade condicional, ou período probatório, fase de avaliação, supervisão. Então, o sentido ele depende bastante, mais uma vez, do contexto. So, leave your number with Francesca and we'll be in touch. Nada em inglês é óbvio demais. A gente precisa, sim, destrinchar até aquilo que a gente pensa que já sabe. We'll be in touch não quer dizer que eu vou ficar em toque, como se suporia. Mas eu estarei em contato, ou eu manterei contato. É por aí, entendeu? Só nunca cometa o erro de interpretar literalmente as coisas, entendeu? O A nem sempre é A, o B nem sempre é B, e por aí vai. E se tratando de inglês para português, essa variação ela é praticamente infinita. Excuse me, the DEA? Yeah, that's the Drug Enforcement Administration, the feds. I hope that I'm not the breaker of bad news. Aqui mais uma palavrinha que pode confundir muito e que, se mal traduzida, vai puxar o seu tapete na compreensão do que o autor tentou dizer. Breaker of the bad news é o cara que traz as notícias ruins, no caso. Lembra que tem alguns programas chamados Newsbreak, ou seja, não é quebrador de notícias, mas aquele que traz a notícia, que ele chega e arrebenta, não sei se é por aí, que vem e quebra,
quebra aquilo que está estabelecido e traz uma rotina. Não, isso não fez sentido nenhum. Mas eu acho que você entendeu, né? Apenas compreenda que the breaker of the bad news é o cara que traz as notícias ruins. I don't want to be the breaker of the bad news. Eu não quero ser o cara que traz as notícias, principalmente se elas forem ruins. E aqui fechamos mais esse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês, porque eu me diverti fazendo, apesar das minhas gagueiras, os brancos que às vezes batem, e essa coisa, né, de nunca encontrar a palavra mais correta na mente. Se eu estou assim, imagine você pensa, não é isso? Mas é exatamente isso que você deve evitar. Nunca ache que você sabe pouco, e o que você sabe é o suficiente para que você aprenda mais. E nós estamos aqui para que você aumente a sua cultura na língua inglesa. E é isso, não perca os próximos vídeos.